Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai começar então a revisão, né, do primeiro e segundo bimestre. Nós vamos começar falando bem rapidamente sobre o sistema digestório, né, que foi o primeiro sistema que a gente visualizou, né, que a gente estudou lá no início do primeiro bimestre. A gente ainda estava com aula online. Eu vou fazer uma revisão com você. Então, a gente precisa entender o que é o processo de digestão. Nada mais é que a transformação desses alimentos em substâncias menores, que a gente até estudou lá no início, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios. Essas moléculas precisam se transformar essas macromoléculas, elas vão precisar passar por um processo de transformação desses alimentos em substâncias menores e menos complexas, para elas serem, então, absorvidas pelas células e serem, então, utilizadas, né? Então, nada mais é que a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam, então, ser absorvidas pelo nosso corpo, né? E por que a gente precisa comer? Porque o nosso corpo, né, o nosso combustível é o alimento e o comburente, que é o oxigênio, no nosso corpo não tem energia para funcionar. Então, ele não consegue obter energia de uma forma autotrófica, como, por exemplo, as plantas, né? A gente precisa se alimentar para a gente ter essa energia, para a gente conseguir funcionar e fazer com que nossas engrenagens, então, comecem a trabalhar. Mas, quimicamente, o que acontece? É o glicose junto com o oxigênio, né? Vai se transformar em gás carbônico, água, mais energia, né? É isso que a gente faz aqui, o processo químico é esse, né? A gente transforma a glicose em energia, a gente quebra a glicose e transforma ela em energia. Isso não é tão importante, né? Essa glicose vem do processo da digestão, né? O oxigênio vem da respiração, o gás carbônico é liberado no processo da respiração juntamente com a água e a energia ela vai ser utilizada para as atividades metabólicas que a gente realiza. Então, nós estamos aqui nesse canal aqui, né? A gente está bem nessa região aqui, que é o que a gente vai estudar. E a gente tem alguns tipos de digestão que a gente estudou lá atrás. A gente tem a digestão mecânica, que é a trituração dos alimentos, transformar elas em processos menores. Então, a gente tem a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos, tanto do esôfago, do estômago, quanto do intestino. Outro tipo de mastigação que a gente tem é a mastigação, a digestão química. Né? Essa digestão química que vai ter, então, vai envolver enzimas e vai envolver a quebra dessas moléculas em moléculas mais simples, né? Em moléculas não tão complexas. E o caminho do alimento vai ser exatamente isso, né? Cavidade oral, entra pela boca, passa pela faringe, língua, esôfago, vai descer, passar pelo estômago, né? Vai passar intestino delgado, que é dividido, e intestino grosso, reto e ânus, né? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre cada um. Né? Então, na boca, ele vai ser trabalhado, então, a língua, os dentes, a saliva, ele vai passar pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é dividido em 3 partes, duodeno, jejano e íleo, intestino grosso, seco, cólon, reto e ânus. É por aí, esse é o caminho que o alimento vai fazer ao longo do nosso trato digestório, né? Exatamente isso, ele começa pela boca e termina no ânus, né? A boca, então, gente, ela vai ter várias funções, como sentir os alimentos, envolver o alimento na saliva, né? Tem a úvula, que é essa estrutura aqui no meiozinho aqui que a gente consegue observar, que é ela que vai auxiliar na deglutição, auxilia também no processo da fonação. Aqui embaixo da nossa faringe a gente tem as cordas vocais, então tá tudo conectado. A saliva, então, é o que vai produzir as glândulas, ela é produzida nas glândulas salivares, né? Ela tem a função de molhar, amolecer e ela vai digerir o amido com a enzima chamada pitialina ou amilase salivar. Menina, na tua boca tem pitialina, já no estômago tem pepsina para proteínas degradar. Né? Essa é uma musiquinha que a gente pode ter. Então, pitialina degrada amido e ele está contido no sistema de saliva, na saliva. Né? Aqui a gente vai falar um pouquinho dos dentes, né? Um pouquinho que a função dele é triturar, amassar,
rasgar, né, transformar esses alimentos em partículas menores. Lembrando que um adulto tem 32 dentes, enquanto que uma criança tem 20, né? E aqui a gente tem os tipos, né, incisivos, caninos, pré-molares e molares, né, cada um com a sua função. Então a gente fez até um exercício na apostila que a gente tinha a imagem de um cavalo e depois a gente tinha a imagem de um tigre. E aí a gente tinha que relacionar qual era o tipo de alimento que ele realizava. Então, enquanto que os cavalos vão ter muitos dentes fortes, são os incisivos, então tem a função de cortar, uma vez que ele é herbívoro, né? Enquanto que o tigre ele vai ter os dentes mais fortes sendo os caninos, afinal de contas é um animal que se alimenta de presas, ele tem que matar suas presas, então ele precisa desses caninos para rasgar e para furar essa presa com maior... Aí a gente vai para um pouquinho de cada órgão, tá? A faringe, então, ela faz parte do sistema digestório de 12 a 13 centímetros, né? Essa primeira parte aqui, né? A função dela vai ser evitar que o alimento passe para as vias respiratórias. Então, a gente tem faringe e laringe, são duas estruturas bem próximas uma da outra, elas se conectam aqui junto com o sistema respiratório, né? A gente tem o esôfago, que vai ter um sistema digestório longo, né, cerca de 25 centímetros, e ele vai trabalhar muito movimentos peristálticos. Então, esse alimento que foi deglutido, né, que foi mastigado e processado, que iniciou na boca, ele continua o processo de digestão mecânica ainda no esôfago através dos movimentos peristálticos. Né? Ele vai levar o alimento triturado até o estômago. Se comemos de cabeça para baixo, o alimento vai voltar para a cabeça? Lógico que não, porque exatamente esse esôfago faz muito essa função. Né? Aí o estômago, a gente chega no estômago, ele é dividido em todas essas partes, fundo, corpo e cárdia, que é essa parte aqui final. E aqui é uma região de pilório, que é como se fosse um esfíncter, uma estrutura que vai abrir e fechar. Né? Então, a gente tem uma curvatura maior, uma curvatura menor, aqui é a cárdia, né? O fundo, a cárdia, o corpo, né? E aqui a parte pilórica, aqui, que ele já vai se conectar ao duodeno. Ele vai ter, então, a forma de um bolso, de um saco, vai armazenar cerca de 2 litros, né, revestido por uma mucosa protetora muito importante, uma vez que ele vai receber um ácido clorídrico, suco gástrico, que é bem ácido, e a abertura superior chamada de cárdia e a inferior chamada de pilório. Né? Então, essa é a estrutura que recebe o alimento do esôfago e o pilório é a estrutura que vai receber, que vai mandar então para o duodeno. Né? Vai ter a função de produzir esse suco gástrico, né? Água, ácido clorídrico, que mata todos os micro-organismos, é um ótimo antisséptico, né? Um pH de 2 mais ou menos. As enzimas digestivas, principalmente a pepsina, que vai então fazer a quebra das proteínas que a gente super falou. Né? O intestino delgado vai ser dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e íleo, né? Tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 de diâmetro, vai apresentar vilosidades e microvilosidades, então uma estrutura com umas células, onde a gente faz com que aumente a absorção, aumente a área de absorção, então eles são muito inteligentes, é um tecido muito inteligente nesse sentido, porque ele consegue fazer várias curvas, então consegue aumentar essa absorção do alimento que está passando ali, já que a função dele maior é essa. Né? Ele é dividido, então, duodeno, jejunum e íleo, que é a última parte do intestino delgado, antes de iniciar o intestino grosso. Né? Então, ele vai produzir um suco entérico. Entérico tem a ver com o intestino, tá? Ele vai começar o processo de absorção de alimentos, gente, praticamente 90% do alimento é absorvido nessa região do intestino. Então, quando a gente tem algum problema, a gente tem alguma intoxicação que a gente sofre, a gente tem que resolver logo, porque essa flora que está ali, né, existem vários micro-organismos que estão ali, eles podem comprometer essa absorção, principalmente em criança, né, que tem diarreia, ela pode vir a morrer, porque ela tem uma necessidade muito grande desses nutrientes, né. E aí, olha, só 10% ocorre no estômago e no intestino grosso. Por isso que é tão importante a gente manter a nossa flora intestinal bem arrumada e bem resolvida, porque é aí que a gente consegue absorver todos os alimentos e todos os nutrientes para que as células, então, né, o intestino grosso vai ser dividido em 4 partes, né, o seco, o cólon que vai ser ascendente,
o cólon transverso e o cólon descendente ou sigmoide, chegando então no reto e no ânus, né? Essas são as estruturas do intestino grosso. E o intestino grosso vai ter exatamente a função de absorver água. A maior função do intestino grosso ali é absorver água. Algumas atividades de quebra de algumas quebras de macromoléculas ainda acontecem com as bactérias que povoam esse lugar, né? Então existe uma flora bem ativa aí, que faz um pouco, mas assim, a maior parte já foi absorvida ali no intestino delgado, né? O que está indo aí para fora, ele só retira muita água. A maior função dele é esse, retirar e formar então as fezes, né? Quanto mais tempo você demorar para fazer, mais elas endurecem, porque mais elas vão ficar paradas no seu intestino grosso e mais essa água vai sendo retirada. Por isso que é importante, né? Que uma criança fica, né, com 3, 4 dias sem conseguir fazer defecar, é importante a gente tomar cuidado, né? As glândulas anexas, então, são as glândulas salivares, que são formadas por 3, não vem ao caso aqui, e o pâncreas, né? O pâncreas, a gente tem mais um, que produz o suco pancreático e a insulina no sistema dele endócrino, que é isso que a gente já estudou, mas aqui para o sistema digestório, o mais importante é a gente saber que ele produz o suco pancreático e produz uma estrutura, então, produz enzimas, libera enzimas que vão, então, auxiliar na quebra de várias substâncias. E o fígado, né, que vai produzir a bile, que é a substância que emulsifica as gorduras, lembra que eu falei para você? Como se fosse um detergente, é ela que vai quebrar essas moléculas de gordura em moléculas bem menores. E aí a bile, né, à medida que o alimento vai passando então para o sistema digestório, ele vai sendo digerido, ele recebe os nomenclaturas. Isso aqui foi bem legal, achei. O alimento mais a saliva forma um bolo, então, quando a gente está mastigando aqui e faz a degustação, a gente tem o esôfago chamado de bolo alimentar. O bolo alimentar, quando chega no intestino, quando chega no estômago, recebe o suco gástrico, ele recebe o nome de quimo. E aí, quando esse quimo recebe o suco pancreático, o suco entérico e a bile, que tudo isso acontece ali na região do duodeno, ele se transforma em quilo.